Desembargador, pensando um pouco no Poder Judiciário, o papel desses 12 membros do Conselho de Sentença, a unanimidade na absolvição e até o gesto final, né, do presidente do Conselho, que ele entrega a caneta com que ele assinou a sentença, diretamente para o Teófilo Otoni ou para a esposa dele? Para o Teófilo Otoni levar para a esposa dele. Para levar para a esposa dele. Como é que o senhor vê, analisando o Poder Judiciário brasileiro, e particularmente em Minas, há sinalizações desse tipo de comportamento na justiça atual? Olha, em primeiro lugar, a democratização da justiça que é representada pelo júri. Então, naquela época como hoje, quem julga é o integrante da comunidade. Então, é um cidadão julgando o seu concidadão. O juiz é um técnico. E, em geral, salvo raríssimas exceções, pessoa não vinculada à terra. Não tem, muitas vezes, conhecimento das dificuldades, das peculiaridades. É claro, magistrados mais sensíveis a isto. Mas, em geral, preocupa mais com o aspecto técnico. Enquanto o júri, volto a insistir, ele representa essa democracia na justiça. O senhor acha que esse ato, a absolvição do Teófilo Otoni, foi uma demonstração de que de rebeldia em relação ao poder imperial na época, não? Sem dúvida. A unanimidade é uma prova disto. E dificilmente o Teófilo Otoni teria sido absolvido se ele fosse julgado por um juiz, que tinha a formação apenas técnica. E seria, ele não poderia fazer julgamento político. E o senhor diria que o juiz seria mais sujeito a pressões do poder? Na época, sim, que tinha o poder moderador. Hoje nós temos a independência dos poderes. O Supremo Tribunal Federal julga ato de qualquer dos outros dois poderes. Mas na época o poder moderador poderia até cassar o juiz. A lição que fica na sua avaliação desse episódio... O próprio Teófilo Otoni, em outro momento como parlamentar, ele fala da falta de dependência do judiciário e do excesso de poder da polícia, ele citando o caso do Angelim, Eduardo Angelim, que era o líder da Revolução dos Cabanagem do Pará. Cabanagem do Pará. Que ele é mandado para Fernando Noronha, trazer de volta, por decisões de delegados, sem passar pela justiça. Ele reclamava que isso era decisão tipicamente judicial, que era transferido para um delegado, com excesso de poder. O juiz não tinha controle algum. Tinha controle. Para a gente encerrar, desembargador, eu ia perguntando, o Poder Judiciário não tem que ter medo da política, no sentido do debate, da discussão, desde que tenha independência? Os três poderes determina a Constituição que devem ser harmônicos, mas devem ser independentes. Então, eventuais injunções não podem influir em julgamentos. E a partir de 1988, com a atual Constituição, o judiciário brasileiro alcançou esse alto grau de independência pela via da autonomia financeira e administrativa. Porque até então, os dois outros poderes manobravam sim o Poder Judiciário negando recursos, negando verbas. E hoje, com esta independência e essa autonomia, realmente os julgamentos são muito mais isentos, vamos dizer assim, dessas influências externas. Nilmário, para a gente encerrar também, a lição política do Teófilo Otoni que fica é a da coerência e não submissão às benesses do poder. Mas também da importância da Constituição, toda submetida a leis. Era o que ele pregava, né? Na época, evidentemente, não existia, como hoje, o Estado de Direito, a democracia de massas, vem depois. A democracia tinha um outro significado à época. Ele fala a democracia da gravata lavada, da classe média, ele se colocava nesse terreno, né? Perfeito. Ele não se identificava nem com os traficantes de escravos, com o poder econômico, aquela nomenclatura, né, do império. Mas ele deixa esse legado também, isso é importante na história brasileira, na construção de um país, de uma nação, né?
essa defesa, quer dizer, a própria Revolução era para fazer cumprir a Constituição. Perfeito. Olha só. Nilmário Miranda, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. Desembargador Caetano Levi, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós que agradecemos. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.